Olá, bem-vindos ao novo canal de palpites do Titi. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Venho nesse vídeo especial falar da primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021. Graças a Deus, a bola vai voltar a rolar em mais um campeonato estadual aqui no nosso país, aqui no Brasil. A bola vai voltar a rolar no futebol paranaense para essa nova temporada de 2021. Então separei os 6 jogos então dessa primeira rodada do certame para dar os meus palpites e para dar os meus resultados exatos então desses 6 jogos então desta primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. E vale lembrar que os jogos dessa primeira rodada já vão acontecer neste sábado, no dia 27/2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021, vamos ter 3 jogos e depois o complemento desta primeira rodada do certame vai ser no domingo, no dia 28/2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, vai acontecer mais 3 jogos, daí completando toda essa primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Então agora vamos começar com os palpites aqui no meu canal, Palpites do Titi, com os jogos então dessa primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Vamos então começar com os jogos desse sábado, do dia 27/2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021. Vamos então começar com o jogo de abertura então desse campeonato, nessa primeira rodada então do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase. Vamos então começar com esse primeiro jogo então desse sábado, do dia 27 de fevereiro de 2021. Vamos então para esse bom e interessante jogo. Às 17h15, mais conhecido como às 5h15 da tarde, e esse pode ser já a primeira zebra dessa primeira rodada do certame. Vamos então para esse jogo. Vamos de Cianorte e o Atlético Paranaense, o Furacão. E vale lembrar também, antes de eu dar esse palpite, que a equipe do Atlético Paranaense vai usar a sua equipe sub-23 nesta primeira fase então do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021. Então vamos agora para esse palpite. Vamos de Cianorte 2, Atlético Paranaense 1. E agora passamos para o segundo jogo então desse sábado, do dia 27/2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Vamos então com esse segundo jogo então desse sábado, do dia 27 de fevereiro de 2021. Vamos então para esse outro bom e interessante jogo. Às 19h15, mais conhecido como às 7h15 da noite. Vamos então para esse jogo. Vamos de Londrina, o Tubarão contra o Maringá. Vamos de Londrina 1, Maringá também 1. E agora passamos para o último jogo então desse sábado, do dia 27/2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Vamos então com esse outro bom e interessante jogo. Às 19h30, mais conhecido como às 7h30 da noite. Vamos então para esse jogo. Vamos então de Cascavel contra o Paraná Clube, a gralha azul. Vamos de Cascavel 1, Paraná Clube 2. E agora passamos para os jogos de domingo, do dia 28/2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Vamos então começar com esse primeiro jogo então desse domingo, desta primeira rodada do certame. Vamos então para esse jogo então desse domingo, do dia 28 de fevereiro de 2021. Vamos então com esse outro bom e interessante jogo. Às 16 horas, mais conhecido como às 4 horas da tarde. Vamos então para esse jogo. Vamos de Curitiba, o Coxa Branca contra o Cascavel CR. Vamos de Curitiba 2,
Cascavel CR0. E agora passamos para o segundo jogo, então, desse domingo do dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Vamos então com esse outro bom e interessante jogo, então, desse domingo do dia 28 de fevereiro de 2021, pela primeira rodada do certame. Vamos então para esse outro bom e interessante jogo, então. Às 16 horas também, mais conhecido como às 4 horas da tarde, vamos então para esse jogo. Vamos de Operário Ferroviário de Ponta Grossa, o Fantasma de Vila Oficinas, contra o Azures. Vamos então de Operário Ferroviário de Ponta Grossa 2, Azures 0. E agora passamos para o último jogo então desse domingo do dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. E esse também é o último jogo então que vai completar essa primeira rodada do certame. Vamos então com esse outro bom e interessante jogo. Às 16 horas também, mais conhecido como às 4 horas da tarde, vamos então para esse jogo. Vamos de Toledo e o Rio Branco de Paranaguá. Vamos de Toledo 1, Rio Branco de Paranaguá também 1. Desde já, agradeço a compreensão de todos, o carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa sorte nesses palpites da primeira rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Um abraço, Titi.